Hoje nós vamos dar uma fugidinha da nossa série. Quem sabe o nome da nossa série? É Ano de José. Mas hoje a gente vai dar uma fugidinha porque hoje é ceia. E eu senti realmente do Senhor essa palavra começando a criar raízes dentro de mim. No dia que ela foi parte da nossa devocional, acho que foi segunda ou terça-feira, eu não lembro. Quem está fazendo a leitura cronológica da Bíblia passou por esses versículos nesta semana que passou. Então está fresquinho na tua mente. E eu realmente senti uma direção do céu para que essa palavra fosse a direção para as nossas vidas hoje. Ela carrega um destino profético para as nossas vidas hoje. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo então em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Versículos 1 ao 17, hoje nós vamos ler. E à medida que a gente caminha, nós vamos passear por todos esses versículos. Nós prezamos pela exposição da palavra nessa casa. Amém? Então, quando você vier, traga a tua Bíblia, porque você é o povo da palavra. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra em uma tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você. Vá e faça tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você, disse o profeta ao rei. Versículo 4. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje não habitei em nenhum templo, mas tenho andado de tenda em tabernáculo em todos os lugares onde andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eu eliminei todos os seus inimigos de diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como fizeram no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você um descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim, Natã falou com Davi. Davi, neste momento, já morava em um palácio. Natã era o profeta, digamos um capelão, uma forma de um capelão, um aconselhador, aquele que estava ali para ajudar Davi em suas decisões,
para falar da parte de Deus. E neste dia, versículo 1 diz que Davi estava descansando, já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos. E olha que Davi lutou. E olha que se teve um homem, Débora, para ter guerras na vida, foi Davi. Às vezes a gente acha que só a gente passa por luta e por guerra, né? Às vezes a gente acha que só acontece na minha casa. Será que isso é só comigo? Um escolhido de Deus, Lúcia, teve muitas guerras para lutar. Ele teve que vencer gigantes. Não é porque você é um escolhido, não é porque você é um chamado de Deus que não vai ter gigante para você derrotar na tua vida, na tua jornada. Mas cada gigante se torna um testemunho. Cada gigante se torna uma vitória. Nossos filhos viverão de testemunhos presentes. Nós viveremos de testemunhos presentes. Eu lembro no início do ministério que eu contava muito os testemunhos do meu pai. E eu comecei a falar assim: Senhor, a igreja que hoje está aqui, elas não conhecem esses testemunhos, mas elas me conhecem. Então me permite contar os meus testemunhos. E hoje eu vivo dos meus testemunhos. Que nós possamos viver dos nossos testemunhos. É maravilhoso a gente conhecer o que está acontecendo na Bíblia, sim. Mas eu acredito que os testemunhos que você vive na tua casa serão muito poderosos para edificar os teus. Para edificar as pessoas ao teu redor. Diga, os meus testemunhos vão edificar a muitos. É testemunho próprio. Ser cenário de milagre não é fácil, mas é glorioso. É glorioso. Ainda tem assento aqui na frente, viu? Se vocês quiserem que ficar meio de lado aí, Marcele, não é muito legal, viu, William? Se quiser, tem assento aqui na frente, tá bom? Todos vocês que estiverem de lado aí, Rodrigo, pode vir aqui para frente. E Davi estava vivendo os seus melhores dias. Deus havia lhe dado descanso, pois o descanso... Quem gosta de descansar? Oh, meu Deus, quem gosta de descansar? Pouca gente. Só o Alex, eu, alguns poucos. Gosta de descansar. A gente ama um descanso, não ama? Difícil é equilibrar, né? Mas o Canadá coloca a gente, como é que se diz, né? Na rédea que fala? No eixo. O Canadá coloca a gente no eixo. Mas o Senhor te trouxe hoje para falar assim: tem descanso para todo aquele que está no centro da minha vontade. Em meio a guerras, você vai desfrutar de tempo de descanso. Em meio às lutas, você vai conseguir encontrar um lugar de descanso. Davi estava, Meirelle, nesse tempo vivendo o descanso. Ele já tinha lutado muito. Ele já tinha guerreado muito. Gênesis 2:3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. O descanso é uma ordem estabelecida por Deus. O desequilíbrio hoje é tanto que alguns têm de mais, outros têm de menos, não é? Eu vou confessar para vocês o que quase aconteceu comigo nesse final de semana que nós estávamos em Portugal. Foi quando eu comecei a meditar sobre o equilíbrio na nossa vida. Nós saímos daqui para atender uma conferência e 2 igrejas. E a gente só estendeu um domingo a mais por conta da segunda igreja em Lisboa. Porque senão nós teríamos voltado na terça ou quarta-feira. A gente estendeu um domingo a mais para atender aquela igreja e voltar na segunda-feira para casa. E depois que as passagens estavam fechadas, no dia que eu falei com o pastor, eu tinha acabado de falar com ele, fechei as passagens, e ele me manda uma mensagem dizendo: é possível mudar, pastora, do domingo para quinta? Eu levei um susto, porque ninguém quer receber alguém de fora durante a semana. Mas eu falei: Senhor, o que é que tu tens nisso? E o Max: eu já sei o que Deus tem nisso. Deus tem passeio em Barcelona. E ele rapidamente, era o sonho do Caleb assistir um jogo. Ele queria assistir, na verdade, acho que era Real Madrid. Mas Barcelona foi, né, filho? Cadê ele? Cadê o Caleb? Ah, não, era Barcelona mesmo que era o sonho dele? O sonho dele era Barcelona. Aquele menino bonito ali do lado, gente, é meu filho, olha. Meu Caleb, coisa mais linda do mundo. O sonho dele, tenho 2 filhos, para quem não sabe, o Davi, uma nora maravilhosa, Sabrina, uma princesa, e o Caleb. O Davi já casou, meu Caleb está aqui, estou orando para Deus segurar ele com a gente o máximo de tempo possível. E o sonho dele era assistir o jogo do Barcelona. Deus atende até mínimos detalhes.
Sabe por quê? Porque eu sempre tive a preocupação de falar assim: Senhor, eu não quero que os meus filhos cresçam achando que a igreja está acima deles. Eu quero que eles cresçam entendendo que Deus acima de todas as coisas. Depois vem eles, depois vem o ministério, depois vem a missão da igreja, depois deles. Eu sempre tive esse cuidado, esse temor no meu coração, para que eles não se sentissem inferiores ao que a gente faz com a obra. Então a gente ia de alguma forma entrar com algum descanso, com passeios, mas não estava nos nossos planos Espanha, Barcelona e time e jogo de futebol, não estava. Deus mudou a agenda para que a gente pudesse ter um tempo de descanso maior. E esse menino pulava lá. Eu quero ver tu pulando glória a Deus aqui, viu, Caleb? Ai de você que não deu uns pulos de glória a Deus aqui. Descanso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Eu quase, quando o Espírito Santo falou: ei, alto lá, não foi eu que presenteei, que descanso culposo é esse? Quase eu senti culpa, quase. E o Espírito Santo de Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que ele disse: fui eu, descansa, desfrute, pode se alegrar, sou eu. Descanso é Deus. Descanso é plano de Deus para a tua vida. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o descanso que você precisa. Eu sou a alegria que você precisa. Eu sou a esperança para o teu futuro. Eu sou a luz que brilha lá no amanhã, onde você não está vendo nada. Eu já estou lá. Tem descanso para a tua vida, tem descanso para a tua alma. Lança sobre Ele toda essa ansiedade, porque Ele é fiel para cuidar de você e de toda a tua casa. Lance sobre Ele. Ele é bom e Ele é fiel. Sabe o que diz Hebreus 4:9? Todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Como Deus descansou das suas, portanto, nos esforcemos para entrar nesse descanso. Tem gente que precisa ouvir isso hoje. Se esforce, Natália, para entrar nesse descanso. Se esforce, porque eu já estou lá na frente. Se esforce. Não é difícil descansar? A gente fala que descansa, mas a gente quer trazer tudo para a força do nosso braço. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não falo, ninguém fala. A gente se acha o máximo de vez em quando, não é assim? Irmão, se Ele não fizer, você nem toma o teu próximo fôlego. Descansa no Senhor. Descanso faz parte daquilo que Ele tem separado para todos nós. Você fala assim: poxa, pastor, eu estou trabalhando de um jeito. Começa a profetizar descanso. Comece a se apropriar dessa palavra. Senhor, a tua palavra diz que o descanso foi estabelecido no Éden. Eu me aproprio desta palavra para a minha vida, para a minha casa. Eu não estou falando grego aqui não. Eu estou falando para a gente que entende, que hoje vai sair daqui com o entendimento de que o teu descanso é responsabilidade do céu. Quando você se apropria de tudo aquilo que está escrito. Deus estabeleceu o descanso. Êxodo 34:21, trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Tanto na época de arar como na época da colheita, descanse. As pessoas transgridem aquilo que foi estabelecido por Deus e ainda enchem a boca para dizer: estou tantos anos sem férias. Não tem orgulho em falar isso, porque você está em transgressão à palavra de Deus. Esses dias um triste acontecimento nas redes sociais, de um pastor foi afastado do seu cargo do pastoreio, e depois vem um outro pastor dizer: gente, mas misericórdia, ele já estava há 23 anos trabalhando sem parar, sem nenhuma trégua. Sim, quem pediu isso dele? A gente enche a boca, ativismo religioso, para falar eu faço, às vezes não tem nem tempo com Deus. Às vezes você vai ter que dizer não para algumas reuniões, para você ter tempo de joelho no teu quarto, de porta fechada. Às vezes você vai ter que deixar o celular lá na sala, em outro cômodo da casa, para você ter um tempo de descanso em Deus. O Senhor é o nosso descanso. Quem não tem vida com Deus não consegue encontrar o descanso nunca. Ele é o nosso descanso. Davi, mesmo em meio aos seus dias mais difíceis, ele olhava ao seu redor e ele entendia que ele precisava conduzir a sua alma ao descanso.
Ele precisava conduzir a sua alma ao descanso. Não é ninguém que vai conduzir a tua alma ao descanso, é você, Fernanda, que vai conduzir a tua alma ao descanso. Salmo 116, 7, ele diz: retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque a nossa tendência é fugir do descanso. A nossa tendência é achar que a gente vai fazer, Fernanda. Eu vou fazer. Na minha vez acontece. Não é assim? Não é assim, Rodrigo? Você achava que ia ser no teu tempo, né? Cansou, não cansou? Tentando trazer a esposa? No tempo de Deus, ela está chegando no final do mês. Diga glória a Deus por isso. Faz melhor, porque ele está muito feliz. Olha o sorriso do Rodrigo, gente. Davi sabia que ele precisava conduzir a sua alma ao descanso. Sai aqui um ensinamento profundo para a tua vida. Você vai precisar conduzir a sua alma ao descanso. Não tem uma outra forma de você encontrar lugar de descanso se você não se conduzir a ele. O mundo, as metas hoje, já notou que hoje foi estabelecido uma checklist, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Se você não fizer tudo isso, você é um fracassado. Quem já viu isso? E aí, se nós não tivermos cuidado, a gente vai se encaixar dentro desse padrão que não foi estabelecido por Deus, foi estabelecido pelo mundo e muitas vezes pelo próprio inferno, porque as pessoas estão morrendo, tentando fazer um check em tudo aquilo que está ali sendo imposto pela sociedade, quando Deus não te colocou em uma corrida, em uma queda de braço com ninguém. Você não está competindo lugar e identidade com ninguém. Você já é filho. Lembra essa pessoa do teu lado aí? Você já é filho. Que competição tão cansativa é essa? Que é isso? Que história é essa, meu Deus do céu? Quem é que falou que você tem que fazer? Volte para a palavra. Quem é que falou que você tem que ter? Quem é que falou que tem que ser assim? Volte para a palavra. E Davi fala, Salmo 116, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram e angústia de inferno se apoderaram de mim. Fiquei triste e aflito, então invoquei o nome do Senhor. Livra a minha alma, Senhor. 6, quando eu estava prostrado, Ele me salvou. É Ele que te salva. Não é a força do teu braço, não é o governo, não é o teu patrão, não é o teu pai, é a tua mãe, não são os teus amigos, não é a liderança da igreja, é Ele quem te salva. E Davi entendia. Clamei ao Senhor prostrado, naquela escuridão, naquela angústia, e Ele me salvou. E aí o versículo 7, ele faz a oração mais linda e a mais bela instrução para os nossos dias hoje. Porque pensa em um povo que anda cansado. E agora eu vou escancarar aqui com vocês. Irmãos, quantas vezes eu acordo exausta? Estou pregando para vocês sem hipocrisia. Essa palavra, antes de ministrar a vocês, ela me levou para o meu lugar. Ela ministrou ao meu coração. A gente acha que a gente dá conta de tudo. É na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes. Conduza a sua alma de volta ao descanso. Tem coisas que não estão ao teu alcance e não é para você fazer. É Deus quem vai fazer. E aí Davi deixa a mais linda instrução para nós. Ó minha alma, volte ao descanso, pois o Senhor tem sido bom para você. Tem alguém aqui para dizer: Ele tem sido bom para comigo? Ele tem cuidado de mim? Fale para você mesmo agora: minha alma, volte ao descanso. Ele tem sido bom para comigo, Ele tem cuidado da minha casa, Ele me trouxe até aqui, é Ele quem vai me levar até o final desse ano. Eu não tenho que temer o que pode o homem me fazer, o que pode o governo me fazer, o que pode a economia me fazer, não vai te faltar. Haverá descanso quando você souber conduzir a sua alma de volta ao descanso. Quando você falar assim de verdade, sem palavras vazias: Senhor, eu confio na Tua palavra, eu me aproprio da Tua palavra, eu quero esse descanso. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou tomando remédio para dormir, eu vivo tendo pânico, ataque de ansiedade. Senhor, me ajuda a conduzir a minha alma de volta ao descanso.
Você não está numa competição contra ninguém. Jeremias 31:17 diz que há esperança para o teu futuro. Olha a epígrafe do texto. Pastora, virou agora pregação da prosperidade. Não, irmão. Virou pregação da palavra de Deus. Sabe o que a epígrafe do texto diz? A prosperidade do povo de Deus. Fale comigo. A prosperidade do povo de Deus. Que povo é esse? Eu. Se você não quiser ser eu estou aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu sou esse povo. Tu recebe, Vivi? Recebe, Januína? Recebe. Eu recebo, irmão, eu recebo. A prosperidade do povo de Deus. Há esperança para o seu futuro. Olha o que diz Jeremias 31:17. Há esperança para o seu futuro. 31:3. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu amei. Por isso, com bondade a atraí. 25. Porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. 31. Ele fala de uma nova esperança para este povo. Ele fala de uma promessa para a nação de Israel. 35. Assim diz o Senhor que dá. Agora ele está uma palavra específica para a nação de Israel. Diga amém. Quem é Israel de Deus hoje? Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Ele agita o mar e ele faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis, sol e lua, que estão fixadas, falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser nação diante de mim para sempre. Teve sol e teve lua. Todos os dias tem sol e tem lua. Ele pode até às vezes se esconder, mas ele está lá. Ele existe. Levante contra levante contra a nação de Israel. Ataque contra ataque. Cadê esse povo? Firme. Israel está lá forte. Inabalável. Pensa no povo que fala com autoridade. Pensa no povo que não teme o inimigo. Pensa num povo que vai para cima entendendo. Meu Deus, eles são uma nação desse tamanho. Quase você não enxerga Israel no mapa. Mas o Senhor está falando, se sol e lua deixarem de ser sol e lua, a minha aliança com eles deixa de existir. Enquanto tiver sol e lua, eu terei aliança com esse povo. Se essas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser nação diante de mim para sempre. Eles estão firmes. E de versículo 38, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. 40, Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Sabe o que eu quero te falar nessa manhã? O que eu preciso te falar nessa manhã? Essas preocupações que têm roubado o teu presente, têm escurecido o teu futuro, elas são desnecessárias. Você se preocupar vai ajudar em alguma coisa? Esse problema se resolver? A minha mãe falava algo para mim que eu guardei para a minha vida inteira. Ela falava assim, filha, às vezes a gente tem que se fingir de doida para viver. Minha mãe é assim meia, mas é verdade. Eu trouxe aquilo para mim. Vou confundindo o inimigo, Lúcia. Esmeralda, o diabo está assim, mas não é possível. Como é que ela está rindo? Como é que ela se levantou hoje? E a gente sai confundindo o inimigo, Duarte. Porque é assim que a gente faz. O dia que não está com vontade de sorrir, é esse dia que você tem que sorrir mesmo. E fala assim, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Irmão, começa a profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Grandes coisas estão por vir para a minha vida e para a minha casa. Existe uma promessa estabelecida e eu vou aprender a descansar no Senhor. Eu vou lançar sobre ele toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa angústia. Vou caminhar de cabeça erguida e sem medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Irmão, a economia não é maior que o teu Deus. O governo tem eleição esse mês. Vou te convidar a orar, vou te convidar a jejuar. Estou orando.
Vou votar cedo, vamos votar antes da hora. Por quê? Porque você pode escolher votar antes da hora, porque no dia da votação eu estarei viajando. Tem mais uma viagem chegando, e em maio tem mais uma, e vocês vão orando aí, em nome de Jesus, amém? Onde o Senhor nos mandar, a gente tenta levar a palavra. Nós não vamos negligenciar essa igreja. Nunca, amém? Nós somos daqui. Mas o Senhor vai abrindo algumas portas e a gente está enxergando que é o Senhor. E se é Ele, nós vamos dizer sim. Então, para cumprir a nossa missão, nós vamos antes da hora. Mas eu vou votar descansada. Eu creio que o partido tradicional não. Conservador. Às vezes faltam as palavras aqui. Vai ganhar, eu creio, em nome de Jesus, que ele vai ganhar. Eu creio que tudo que está sendo falado, que o liberal já está à frente novamente, eu creio que isso tudo é uma mentira, em nome de Jesus. Comece a profetizar que o Partido Conservador vai ganhar. É para o bem da nação, é para o bem da igreja, é para que... Eu não sei quem está aqui há mais de 10 anos. Quem está aqui há mais de 10 anos? O retrocesso é claro. A pastora vai usar o púlpito agora para falar de política. Vou, irmão, vou. Porque a Bíblia inteira fala de política. Foi Deus quem levantou reis e governadores. Começou na Bíblia. E quando o ímpio governa, o justo geme. A gente sofre. Nós estamos sofrendo. Cada esquina tem uma aberração de droga sendo vendida como algo recreacional. Hoje, para os nossos filhos, a maconha já não é mais nada. Por quê? Porque eles estão sendo criados dentro de um ambiente onde, para onde eles olham, a maconha se tornou algo recreacional. Então nós precisamos voltar aos nossos valores. A gente precisa se envolver. Você que pode votar, em nome de Jesus, cumpra a sua tarefa. Você chorou tanto, pediu tanto um passaporte canadense, agora vai deixar de votar? Não cometa este pecado contra esta nação. Não faça isso. Se envolva, pastora, eu não posso votar ainda. Ore, jejue, se posicione e faça alguma coisa. Porque nós precisamos voltar aos nossos valores. Bora voltar para a pregação. Davi, agora em seu descanso. No nosso descanso, a gente tem a tendência de esquecer o Senhor, de esquecer as coisas de Deus. A gente, no dia de bonança, a gente quer mais bonança. No dia de bonança, a gente quer mais como é que fala lá no Brasil, gente? Não sei o que lá, é água fresca? Sombra e água fresca. Eu estou aqui há muito tempo, então não lembro os ditados. Eu quero lembrar, mas eu às vezes não lembro. A gente quer sombra e água fresca. Tem algum ditado assim lá para Portugal, irmão João? Mais ou menos a mesma coisa, né? Sombra e água fresca. Mas Davi, no dia de descanso dele, ele fala: como pode eu estar morando em uma casa de cedro, em um palácio cheio de conforto, de beleza, todo bem estruturado, e a arca do Senhor está em uma tenda? Esse homem tinha um coração à parte. Esse homem tinha um coração que agradava ao Senhor. Davi se lembra de onde Deus havia o tirado. Ele me tirou do pasto, ele me tirou de trás das ovelhas. Ele me tirou da escravidão. Ele me tirou de um lugar de perseguição. Ele me tirou daquele trabalho humilhante, porque cuidar de ovelha era um trabalho humilhante. Ele me tirou até do desprezo da casa do meu pai, porque todos foram chamados para a festa, eu não. Ele me tirou deste lugar, ele me colocou. Agora ele me tirou da caverna de Adulão, cercado de homem. Imagina, irmãos, a caverna de Adulão, os piores foram ao encontro de Davi. Se tornaram grandes, poderosos, valentes na terra, mas eles eram um povo que ninguém queria por perto. Eles eram os endividados, eles eram o que não tinham nada a perder. Sabe aquele tipo de gente que ninguém quer por perto? Eram os guerreiros na caverna de Adulão, junto com Davi. Deus tirou Davi desse ambiente e agora ele, no seu dia de descanso, de sucesso, Davi tinha memória. E ele se lembra. Ele diz: como pode eu estar nesse lugar de conforto e a arca da aliança está em uma tenda? Davi via o contraste agora entre o palácio de cedro e ele fala para o profeta Natã: quero construir um templo para o meu
Deus. Êxodo 25, quando Israel estava no deserto, 400 anos antes disso acontecer, Deus havia estabelecido que seria uma tenda. Por quê? Porque eles estavam no deserto, eles viviam se mudando. Igual a gente aqui no Canadá, né? Eu já me mudei, eu perdi a conta já. E quando eu casei, o Max falou assim, acho que a gente mudou umas 3 ou 4 vezes, aí ele falou assim, não, agora a gente vai ficar aqui nessa. Aí, envelhecer nessa, nós vamos envelhecer nessa aqui. Ele falou assim para mim. Aí eu comecei a preparar aquela casa, porque eu ia envelhecer naquela casa, irmã Cida. Já mudei para mais 2 desde aquela casa, irmã Cida. Envelheci 2 anos. A gente se muda muito aqui, não muda? Tem alguém aí com trauma de mudança? Irmãos, quando a gente chegou aqui, meu pai, minha mãe, Sueli, 5 filhos. A gente entrava numa casa para pegar a casa. E aí quando o povo perguntava, quantos filhos? Meu pai falava assim, 5. Quantos, meu senhor? 5. E mais 3 sobrinhos. 8. Ninguém queria alugar para a gente, pastor Felipe. Era uma tristeza. Era uma luta. Ninguém queria alugar casa para a gente. 5 filhos. 3 sobrinhos. Irmão, vamos voltar para cá, porque eu já me esqueci dos meus dias de prova. A tenda estava abrigando naquele momento a arca. E Davi fala, não é possível que eu moro num palácio, numa casa de cedro. E a tenda do Senhor, a presença, a representação da presença de Deus, está em uma tenda. Davi vai conversar com quem? Com o profeta Natã. Natã, quero construir um palácio para a arca, eu quero construir um templo para a arca. Natã, a ideia é maravilhosa, Davi. Vai e faz conforme tudo que está no teu coração. Até o profeta achou a ideia tão boa, que ele se precipitou em falar. Porque tem ideias que parecem ser tão boas, que a gente nem se preocupa em consultar a Deus. Mas Deus não está assinando embaixo de toda ideia boa. Tem ideias que são boas, mas você não tem a aprovação de Deus para fazer. Por isso a palavra de Deus vai dizer para você apresentar tudo a Deus, consagrar tudo a Deus antes de fazer, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Até o profeta se precipitou, até o profeta errou. Quando Davi vai conversar com o profeta, ele vai conversar com o profeta porque ele queria a aprovação de Deus, ele queria ouvir a voz de Deus. O profeta era a voz de Deus. Só que o profeta se precipita e fala, vai e faz conforme tudo que está no teu coração. Porque essa ideia é muito boa, Davi. Só que o coração do homem é enganoso. Não é porque a ideia parece ser santa que Deus está aprovando. Não é porque parece ser excelente que Deus está aprovando. Comece a apresentar tudo ao Senhor. Tem gente que se muda, gente. Não estou falando de casa, não, de país, sem pedir a Deus direção. Olha que absurdo. Tem gente que começa a planejar os seus próximos passos sem sequer falar, Senhor, tu estás nisso? Me dá um sinal, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu voltei de Portugal pedindo a Deus sinal sobre algo que eu não queria continuar, por mais que esteja sendo um sucesso. O nosso chá de mulheres é um sucesso. Quantas mulheres estão aqui porque vieram através do chá? Olha quantas famílias foram trazidas para a igreja porque conheceram a igreja através desse chá. Mas eu não queria continuar algo só porque é um sucesso, só porque é maravilhoso, só porque é uma bênção, se não for isso que Deus tem para o próximo ano. 2026 eu ia entrar sem preocupação. Se Deus dissesse não, era não. Acabou. Cada um ia ganhar um conjunto e você ia fazer na sua casa. Se Deus falasse não, pedi um sinal de Deus. Cheguei. Senhor, é isso mesmo, Pai? Me dá um sinal. Irmãos, fui num lugar, o primeiro conjunto que eu tinha comprado, mais de 10 anos atrás, eu encontrei o mesmo, nunca mais na minha vida eu tinha visto aquele conjunto. Encontrei o mesmo conjunto completo. As mulheres vão entender melhor do que os homens, né? Elas sabem o quão difícil é. Eu entendi o Senhor falando isso para mim. Continua. Continua. Minha bênção está nisso. Vai, continua. Eu sou dessas que eu peço sinais para Deus. Comece a apresentar os seus pedidos a Deus. Comece a pedir de Deus a aprovação. Tem dias que você sai de casa e está dando tudo errado, não está?
saiu sem orar, saiu sem perguntar. Senhor, é isso mesmo? Iniciou um trabalho sem falar, Senhor, abençoe esse patrão novo, abençoe esse ambiente de trabalho, que eu seja bênção, que ele seja bênção na minha vida. Começa um trabalho, sai do trabalho. Davi foi resiliente. Sabe por que esse homem estava agora, no dia dele, no tempo dele de descanso? Porque ele foi resiliente, ele soube suportar todas as humilhações e os processos da vida. Davi compartilha agora com o profeta e ele vai e fala, faz tudo que está no teu coração, porque parecia ser muito bom. Afinal, o que poderia ser errado com Davi querer construir um templo, uma igreja? Parece ser maravilhoso, mas não era o que Deus tinha para ele. Aí Deus manda uma resposta para Davi. Naquela noite veio a palavra do Senhor a Natã. Incrivelmente Deus não repreendeu o profeta, mas ele fez o profeta voltar e desfazer o que ele havia feito. Eu não sei o que é pior, Márcia. É Deus falar assim, Natã, vai lá e desfaz a besteira que tu fez? Ou Deus simplesmente falar, Natã, volta lá e diga assim para o meu servo. A gente se precipita às vezes. Quando uma pessoa te liga para te pedir um conselho, muitas vezes você se tornou uma referência, e quando você abrir a tua boca, ele vai entender, ela vai entender que Deus está falando com ele. É por isso que você, se até profeta se precipita, você precisa buscar de joelhos a direção de Deus para a tua vida. O primeiro a ser consultado seja o Senhor. Que você comece a apresentar todos os seus projetos, por menores que sejam, a Deus. A Deus. Até aqueles desejos que parecem ser santos. Se não for da vontade de Deus, vai dar errado, vai te dar trabalho, vai te causar desconforto, vai te causar cansaço. Mas quando é Deus, acontece levemente. Você consegue descanso até nos dias mais difíceis. Volta lá, Natã, e diga ao meu servo Davi. Vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Agora sim é eu que estou falando. Porque antes foi você, Natã, agora sou eu. Volta lá e diga ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Davi, você quer construir uma casa para eu morar? Deus ficou surpreso. Nunca ninguém ofereceu construir um templo para mim. Eu nunca pedi, nunca ninguém ofereceu construir algo assim para mim. Hugo, ele foi além. Ele, no descanso dele, ele falou o que eu posso fazer para o Senhor. Na maioria das vezes a gente vem para a igreja fazendo a seguinte oração: Senhor, eu preciso disso, 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 disso. Quem já ouviu alguém fazendo um convite para você vir para o culto? Dizendo, vem porque você vai receber. Seja verdadeiro, quem já ouviu isso? A gente não ouve muito isso, Ana? Demais, demais. Só que Davi foi para o culto para entregar. Ele falou no descanso dele, o que eu posso fazer para o Senhor? Ir além é atitude de nobres. Ir além é atitude de pessoas nobres. Nós passamos 10 dias na Europa. Quando eu cheguei, era um projeto para esse próximo mês, organizar a nossa sala de decoração. Quando eu cheguei, os nobres haviam ido além. A sala de decoração foi toda decorada com a própria decoração e está a coisa mais linda do mundo. Não bastasse a sala de decoração, elas organizaram o meu escritório todo, até as gavetas. Os nobres vão além. Nobre faz aquilo que não é esperado, que não é pedido, mas ele fala, o que eu posso fazer para ir além? Tem nobre aqui hoje? Tem gente aqui hoje que vai falar assim, eu vou além, eu me recuso em viver na mediocridade, eu me recuso a viver à margem do caminho, eu me recuso, eu farei além. Passamos 10 dias lá, quando eu voltei, meu Deus, que susto maravilhoso. Tinha presente personalizado da Camila Joca em cima da mesa, tinha presente da Luana em cima da cadeira. O escritório estava todo organizado, estava tudo lindo. Foi isso que Davi quis apresentar a Deus. Ele queria apresentar um presente ao Senhor. E enquanto ele está preparando essa oferta no coração dele para entregar para o Senhor, Deus está falando com ele. Natã, volta lá e fala para ele que ele não vai construir não, mas isso mexeu comigo. A intenção do coração dele mexeu comigo.
Vai lá, Natan, fala que não é ele não, mas tem coisa maravilhosa para você falar para ele, só vai. Irmãos, isso é muito forte. Nós precisamos entender que a gente não pode fazer só o que Deus espera de nós. Nós precisamos entender que o básico do básico, o que Ele espera de nós está escrito aqui. Mas que tal a gente falar assim, Senhor, eu vou fazer além do que Tu estás pedindo de mim? Que tal você falar assim, Senhor, neste ano, nós estamos agora entrando no verão, mas eu vou elevar o meu nível de entrega. Eu vou melhorar, Senhor. Spurgeon diz que ele não afastou a ideia de Davi com raiva ou com desdém. Mas ele disse a Davi, você está nutrindo algo bom. O desejo é bom, é digno, é honroso. Mas eu não vou aceitar a sua oferta. Davi recebe um não de Deus e ele não responde com birra. Quem gosta de receber não aqui? Não precisa levantar a mão, que eu sei que todos vão levantar. Ninguém gosta de ouvir não. Mas a verdade é que na vida a gente ouve muito mais não do que sim. Quem ouviu mais não da mãe e do pai do que sim? Eu vou levantar as duas mãos e mais... Não é assim? A gente ouve muito mais não do que sim. E o não era para proteger. Toda vez que meu pai e minha mãe queriam sair para uma visita, a Giza ficava chorando, fazendo birra na porta. Toda vez ela chorava, queria por aqui, queria. Era rueira, sempre foi. Eu não, eu ficava quietinha, eu gostava de casa, a Giza gostava de rua. E ela queria ir para essas visitas, ela não podia ir. Teve um dia que meu pai falou assim, hoje ela aprende. Foi o papai ou foi a mãezinha que te deu uma surra? A mãezinha. Nunca mais, a Giza ia para a porta e dava tchau. Nunca mais fez birra para ir para as visitas. Mas eram muito mais nãos do que sim. Quem ama corrige. Naquele dia eles disseram, deu, basta. Hoje ela para. Aí ela ia para a porta e dava tchau. Não era, Tata? Parou, nunca mais a Giza fez birra. Davi recebe um não sem birra. Deus não explicou para Davi por quê que ele não podia construir o templo. Ele não falou nada, Esmeralda. Ele só falou, não, você não vai construir o templo. A resposta de Davi ao não de Deus foi fenomenal. Ele aceitou o não de Deus. Uau! É fácil aceitar o não de Deus? Oh, meu Deus! Causa choro, frustração. Não é fácil a gente aceitar não de pessoas. Imagine o não de Deus, Mateus. Como nós estamos reagindo ao não de Deus? Se Deus falasse para Davi, Davi, você não vai construir o templo, e fim de papo, e Davi tivesse feito birra e tivesse falado também, não quero mais ser rei em Israel. Então eu só presto para a guerra? Eu só presto para lutar? Eu só presto para ir buscar filisteu, para ir derrotar filisteu? É só para isso que eu... Não. Ele não respondeu com birra. Ele falou assim, eu não tenho autorização para construir? Não tem problema, Senhor. De alguma forma eu vou me envolver. O Senhor não disse que eu não podia me envolver. O Senhor só disse que eu não tinha autorização para construir. Eu vou me envolver. Ele começou a organizar todo o material para a construção do templo. Ele disse, de alguma forma, eu vou me envolver. Não tem problema que eu não vou receber o crédito da construção desse templo. Não tem problema. Eu vou me envolver. Tem gente que tem um sonho de pastorear, mas por que Deus disse não ao pastoreio? Você está falando, então não vou mais servir a Deus também. Tem gente que tem um sonho de... Do que, meu Deus? Fale aí alguém que tem um sonho. De cantar no louvor. Mas Deus não te deu a voz, aí você vai parar de adorar? Tem gente que tem sonho de ser rico. Mas Deus sabe que você não pode ser rico, que você não sabe lidar com riqueza. Tem muita gente que tem sonho de ser rico. Pelas risadas eu estou sentindo aqui, o Espírito Santo está me falando. Mas Deus sabe que você não vai saber ser rico. Você não estaria aqui. Você já estaria em Dubai, em algum lugar, todo final de semana você está viajando. Aí você insiste em ser rico com conta bancária. Vou falar de pobre. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Como nós estamos reagindo aos nãos de Deus? O que a gente está falando? A gente vai deixar de se envolver? Só porque eu não posso ter um microfone na minha mão?
Deus te chamou para o evangelismo, mas você quer pastorear. Você não tem paciência com gente, você não gosta de gente. Você gosta da multidão, aquele tempinho ali, daqui a pouco você quer o teu canto. Você não foi chamado para o pastoreio. A gente está envolvido por pessoas, cercado de pessoas o tempo todo, cuidando de gente o tempo todo. 2 minutos antes de começar o culto, eu estava aconselhando alguém lá no Brasil. Ela, pelo amor de Deus, pastora, não me abandona. Meu amor, eu não estou te abandonando, eu só estou indo começar o culto. Depois do culto eu te ligo. Tem gente que tem um sonho de pastorear, mas não gosta de gente. Deus te chamou para evangelizar, vai evangelizar. Traz que a gente cuida. Deus te chamou para viver um chamado no lugar onde Ele te plantou. Você se envolve se não levar o teu nome? Você se envolve se o crédito não for seu? Davi se envolveu sabendo que ele não levaria o crédito de construir aquele templo. Mesmo assim, ele se envolveu. Qual é o seu nível de envolvimento se o crédito não for seu? Você continua se envolvendo? Você continua se entregando? Só porque ninguém vê você lavando o banheiro, você não vai lavar? Eu já lavei muito banheiro de igreja. Oh, meu Deus. Se você não pode ter o que deseja ou o que o espera, não deposita mais energia. Porque é assim que nós estamos vivendo. Deixamos de depositar energia só porque não é do nosso jeito. Não foi isso que Davi fez. Pois Deus rejeita o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Humildemente ele continuou se envolvendo em toda aquela construção. Sabia que ele não ia levar o título e o crédito de ter construído, mas ele reconheceu que ele podia de alguma forma se envolver. E o que Deus faz? Deus manda Natan voltar. Deus propõe construir. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Você precisa pegar isso aqui agora. Olha o versículo 8. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você de trás das pastagens, do trabalho para andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou. Eu eliminei todos os teus inimigos de diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes na terra tem. Deus lembra a Davi tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. E Davi está falando, mas Senhor, é por isso mesmo que eu quero construir um templo. Porque quem decide dar nome é Deus. E Deus deu um nome para esse homem, o maior monarca de Israel. Um homem que até hoje é reconhecido como o melhor rei de Israel. Deus deu um nome para ele. Josué, vou tornar o teu nome famoso. E tornou. Porque Deus, quando decide dar um nome, Ele dá um nome. Você não precisa correr atrás, menos. Quando o Senhor quer elevar alguém, Ele eleva. Quando Deus quer colocar à frente de um grande povo, Ele coloca. Quando Ele quer te entregar uma grande empresa, se você se dedicar no pouco sobre o muito, Ele te colocará. Josué, ser forte e corajoso, porque eu tornarei o teu nome famoso na terra. Raabe, essa história aí que você pensa que é a tua história, vou te dar uma nova história. Entra na minha, Raabe, entra na minha história. E de prostituta ela passa para a linhagem do Messias. Porque Deus faz. José, você vai ser o segundo nome mais conhecido e respeitado no Egito. Você vai governar na terra da tua aflição. Porque Deus faz. Deus faz. Esté, te honrarei na terra que te humilhou. Diga comigo, Deus faz. Deus faz. O que é que essas pessoas tinham em comum? Você precisa me responder o que essas pessoas tinham em comum. Elas eram perfeitas? Elas eram obedientes. O que todos eles tinham em comum? Eles eram obedientes ao Senhor. Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. Moisés, guia este grande povo. Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, estende a sua mão e o mar se parte para que o povo passe. O que é que eles tinham em comum? Eles eram obedientes. Tem horas que Deus não vai te dar uma ordem. Neemias desejou reconstruir, ele foi para o quarto e começou a orar, e Deus deu sinal verde, depois da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca direção, e Deus vai te dar condições de construir, com finanças alheias. Meu Deus do céu, é maravilhoso servir ao Senhor, com finanças alheias, mas saibam que a fama vem depois da obediência. Paulo e seus amigos, seus companheiros, querendo ir para a Ásia, Deus disse: não, vocês vão para Macedônia. Não é do nosso jeito, é do jeito dele.
É Ele quem diz se pode e se não pode. Comece a apresentar tudo ao Senhor. A obediência não está na moda. A obediência é decisão. Eles não eram perfeitos. Eles eram obedientes. E Jesus é o nosso maior exemplo de humilhação. Ninguém gosta de passar por humilhação. Nós corremos de qualquer lugar onde nós possamos passar qualquer tipo de humilhação. Mas olha o que diz Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh meu Deus, que haja em nós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo humano, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome, oh meu Deus, para que todos saibam que Ele é Deus. Olha o 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque Ele se submeteu, porque Ele obedeceu. Então não tem vitória sem obediência. Te darei o nome, Davi, que está acima de todos os nomes. Deus promete a Davi não só cuidar do povo de Israel, mas firmar a casa de Davi para sempre. A linhagem de Davi, vocês sabem, não foi perfeita. Ô irmão Luciano, como teve problema naquela casa. Mas o Senhor manteve a sua promessa. E mesmo quando eles perderam o trono, porque se afastaram do Senhor, Deus fez brotar da raiz de Davi, da raiz de Jessé, honrou a descendência de Davi, fazendo que o Messias nascesse da descendência daquele rei que tinha simplesmente falado: Senhor, eu quero ir além. Deus tem um plano para cada um dos seus. Deus disse: Davi, cada um no seu quadrado. Você foi homem de guerra, você é rei, mas quem vai construir o templo é o teu filho. Tem um projeto para cada um de nós no plano de Deus. O projeto para a minha vida não é menos importante ou mais importante do que o projeto dele para a tua vida. Deus tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas. A oferta de Davi ainda estava sendo desenvolvida quando Deus fala: Natã, volta lá e fala para ele que eu me agradei tanto da atitude desse coração, tanto, que eu vou firmar a sua casa para sempre e eu lhe construirei casa. Eu vou repetir. Davi queria construir um templo para o Senhor, e o Senhor fala assim para ele, irmão Eglinaldo: Davi, eu vou construir uma casa para você. Isso que você queria me dar, eu vou fazer. Michele, isso não é poderoso? Aquilo que está no teu coração, Davi, que você quer dar para mim, é eu quem vou fazer por você. Mas eu vou além, Camila. Eu vou cuidar da tua descendência, eu vou firmar o teu nome na terra. Eu vou fazer com que todos vejam que eu sou contigo, que eu sou na tua vida, que eu sou na tua história. É uma mensagem pastoral para você. É uma mensagem que vai te dar direção. É uma mensagem que vai te fazer entender que até aquela oração que você faz: Senhor, eu queria tanto servir mais, mas eu não tenho como, eu não tenho tempo. E quando isso de fato é uma verdade, porque quando eu fazia essa oração era de fato uma verdade, eu trabalhava de 9 às 5, eu saí do trabalho de Mississauga direto para a igreja, Tânia. Eu tinha um carrinho amarelinho, meu Accentzinho, aquele carro saía para a igreja assim, era os anjos, sai, que ela está atrasada para o culto. E ele saiu me guardando, Tânia. Quando eu falava: Senhor, eu queria tanto que as minhas mãos fossem todas tuas, os meus pés, todo o meu tempo, eu queria tanto que fosse tudo teu, eu fazia aquela oração de verdade. Tem gente aqui que faz essa oração: Senhor, eu queria tanto dedicar mais tempo para a tua obra. Senhor, eu queria tanto. Se tem mais gente aqui, eu quero te pedir, em nome de Jesus, eu quero te pedir. Você não vai só levantar a tua mão, você vai se levantar. Se esse é o desejo do teu coração, viver mais tempo para a obra de Deus. Falar assim: Senhor, eu queria tanto poder fazer mais. Meu Deus, tem muita gente, a igreja de Toronto vai ser revolucionada. Revolucionada, sabe por quê, irmãos? Quando essa é uma oração verdadeira do nosso coração, o céu recebe essa semente. O céu entendeu o que ele pode fazer na tua vida. Por quê?
Porque não é besteira, não é bobeira você fazer uma oração dessa. Eu oro para que essa igreja esteja aberta 24 horas por dia. Que seja um centro de acolhimento para pessoas, para drogados, desesperados, prostitutas. Vai ter comida aqui, oh meu Deus do céu, Cida, a gente vai ter uma cozinha gigantesca. A hora que chegar um faminto, vai ter comida para oferecer. A gente falava, oh, aqui nessa salinha aqui tem casaco, vem cá pegar um casaco para você. O que mais você está precisando? Quando nós de fato entregamos essa oferta para o Senhor, a oferta de Davi estava sendo preparada. E Deus estava falando assim, tu quer construir uma casa para mim, Davi? Eu vou construir uma para você. Eu vou te dar um nome. Eu vou firmar o teu nome na terra. Eu vou te tornar conhecido na terra. Eu vou fazer para você aquilo que você está aí desejando no teu coração fazer para mim. Isso é poderoso, Tabata. Isso é poderoso. O fato de a gente falar assim, Senhor, eu queria tanto. O céu está recebendo como um culto. Vocês estão olhando para alguém que um dia fez essa oração, mas era de verdade. E eu fazia o que estava e o que não estava ao meu alcance. Não é de hoje que eu saio da igreja meia-noite, não, gente. É a minha vida inteira. Ia trabalhar no outro dia cansada, mas feliz. Por quê? Porque eu tinha arrumado um casamento para um, arrumei um vestido de noiva para outro. A gente arrumava decoração e tudo que era Value Village, mas montava a igreja e fazia o casamento de quem não podia casar. Não é de hoje que eu tenho essa vida de serviço. E quando a oração, Karina, ela vem lá de dentro, o céu responde, e o céu fala assim, não é só você que vai usufruir dessa oração, é o Henrique, é a Nicole, é a Julian, são os maridos delas, são os filhos delas, é a descendência dela, viu, Radassa? Essa oração que você faz, em nome de Jesus, quem vai receber e quem vai responder, vai germinar, vai brotar, vai crescer, vai florescer e vai dar muito fruto em nome de Jesus. Você precisa crer que Deus faz. Deus cumpriu a sua promessa na vida de Davi. A sua entrega abençoará os teus filhos. A sua entrega será a semente que vai germinar na tua casa, na tua descendência. Pare de ficar triste, de chorar porque eles não estão aqui. Entenda que essa semente vai brotar em nome de Jesus. Eu tinha mais alguns pontos aqui, mas eu vou finalizar. Jesus está construindo. A construção continua, porque o reino de Deus não para. A palavra de Deus diz em Hebreus 3, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Tem esperança, mas é você que precisa conservá-la viva até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Alguém aqui ouviu a voz do Senhor hoje? Não endureça o seu coração. Você tem alegria sim para o teu futuro. Você tem esperança sim para o teu futuro. Portanto, hoje, diante dessa mesa, dê graças a Deus, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Não é a força do teu braço, é Ele quem faz. E ninguém há quem possa escapar das mãos do Senhor, agindo eu quem? Não há quem te tire de dentro do projeto de Deus quando você disser sim, Senhor. Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nessa manhã de entrega, de reconhecimento, que não é sobre o que nós fazemos, mas que é sobre o que Ele fez. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar nessa manhã por alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Orar por alguém que sabe que não tem andado em obediência à palavra de Deus, que tem tentado fazer na força do seu braço, mas que hoje está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não serei aquele crente que vive o mínimo do mínimo do mínimo. Eu vou além. Eu vou além. Jesus contou em Lucas 17 a parábola do servo infiel. E ele diz: se vocês fizerem apenas o que é esperado de vocês, ao fim de terem feito aquilo que é esperado de vocês, digam consigo mesmos: somos servos infiéis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que foi esperado de nós. Se eu falasse isso para você aqui agora, você ia sair daqui com raiva de mim.
mas quem falou foi Jesus. Lucas 17. Chega de viver à margem. Chega de falar, eu vou fazer o mínimo do mínimo. O suficiente para que eu seja considerado crente. O Senhor está te trazendo hoje, nesta manhã, para falar assim: não, eu não serei considerado servo infiel. Eu não serei considerado servo inútil. Eu serei aquele servo que vai fazer além. Feche os seus olhos. Eu quero orar por pessoas antes de nós entrarmos na ceia, que querem ter os seus nomes escritos no livro da vida, que querem uma história escrita por Deus, assim como Davi teve. Uma aliança foi feita com Davi, e hoje nós estamos aqui usufruindo de uma aliança que foi feita com Davi, porque o Messias veio da casa de Davi. O Messias nasceu de uma família que decidiu ir uma milha a mais, ir além. Eu quero orar por pessoas nessa manhã que queiram fazer esse compromisso com o Senhor. Eu vou, Pai, eu vou além. Eu vou, Senhor, eu vou além. Eu te entrego de volta a direção da minha vida. Mesmo aqueles planos que pareciam ser tão bons, eu devolvo para ti e vou te pedir direção, Senhor. Você sabe que os naufrágios estão acontecendo porque a gente não pede direção para Deus. Naufrágio atrás de naufrágio após naufrágio. E o ser humano continua não entendendo que está tentando caminhar por seu próprio entendimento, por suas próprias forças. Queremos orar por pessoas que querem sair daqui com uma vida diferente hoje. Igreja de olhos fechados, e você tem liberdade para vir à frente. Antes de nós entrarmos na ceia, Ele se importa, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, Oh meu Deus, não importa o que você chega fez. de dar tudo errado, chega. Jesus, Chega de andar em círculos, chega de retroceder, chega. A vida do crente, a jornada do crente, o caminho do crente, diz a palavra, é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais. É para melhorar. não importa pra onde você for, O Espírito Santo de Deus está me mantendo aqui. da noite, Ele não está me deixando fechar esse momento. Não é para você viver de retrocesso em retrocesso. Ele não desiste de você. Quando você se envolve com as coisas de Deus, Ele se envolve com as tuas. Quando você se envolve com o sim dEle, até os dons dEle se tornam mais fáceis. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor Tem lugar na mesa. Oh, meu Deus. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra que foi ministrada hoje. Nós cremos no poder que ela tem para mudar vidas, para mudar histórias, para construir novos caminhos, para estabelecer um novo pensamento no Teu povo, nos arrancar da mediocridade, nos arrancar da média, nos arrancar do mínimo e nos levar para o entendimento de que o Senhor espera mais de nós. Tanto foi feito por nós, Senhor. A ceia é um símbolo do Teu sacrifício máximo por nós. E nós queremos reconhecer, Senhor, que se somos nova criatura hoje é por causa do Teu sacrifício na cruz e não por causa dos nossos feitos. A Tua filha veio, Senhor, declarando nesta manhã que a sua vida encontrará mudança em Ti. Não mais de retrocesso, mas de avanço. Mas de um plantio que a semente vai brotar a 100 por 1. A glória será Tua, a honra será Tua. A manifestação de Deus na vida dela seja vista por todos, Pai. Que a aliança, Senhor, que a aliança que ela hoje faz com o Senhor seja honrada na terra dos viventes.